Queridos irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus, aqui de novo, mais uma vez no canal, mais uma vez para a oração da noite. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família de uma maneira especial. Que bom que você veio, que bom que você está aqui. Faça o seu pedido no chat, faça-o também na descrição deste vídeo, tá bom? Eu quero orar pela tua vida, tua casa, tua família, mas eu gostaria de ler a palavra do Senhor com vocês aqui nesta oportunidade que o Senhor nos concedeu. Capítulo 17 de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 17, verso 50. A palavra de Deus ela vai dizer assim, 1 Samuel, capítulo 17, verso 50. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada e atirou-a da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Se você observar no versículo 49, quando Davi ele atira a pedra com a funda e fere na testa do filisteu, ele cai com o seu rosto em terra. Ou seja, era para ele cair para trás, né? Com o impulso do impacto da pedra. Mas ele caiu para frente. É algo interessante aqui, né? O texto vai dizer no versículo 50 que Davi prevaleceu contra o filisteu. A vitória de Davi aqui sobre o filisteu resultou da sua fé em Deus. A vitória, ela resulta da sua confiança, da sua fé no Deus Todo-Poderoso. Fé, esta já testada aqui e comprovada na vida de Davi. Nós podemos identificar aqui alguns fatores específicos, aqui com o triunfo de Davi. Primeiro, a Bíblia diz que Davi ele tinha seu coração entregue a Deus. No capítulo 16, no versículo de número 7, a palavra de Deus vai dizer que Davi, ele tinha um coração entregue a Deus. Olha o versículo 7. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Observe uma coisa aqui. Deus olhou para o coração de Davi. Deus viu que o coração de Davi já estava entregue a ele. E assim, Davi buscava continuamente a Deus, ele buscava continuamente a face do nosso Deus. Outra questão aqui, um dos fatores específicos que levou Davi à vitória, também aqui Davi ele tinha um carinhoso e profundo zelo pela honra e reputação do Senhor Deus de Israel. Se você observar no capítulo de número 20, no capítulo de número 17, versículo de número 26,
36 e 46. Olha o versículo 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Agora, olha o versículo 36. Assim feria o teu servo leão como urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles. Portanto, afrontou os exércitos do Deus vivo. Agora observa no versículo 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e ferir-te-ei, e tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda esta terra saberá que há Deus em Israel. Então Davi, ele tinha um carinhoso e profundo zelo pela honra, aqui pela reputação e honra do Senhor Deus de Israel. Então ele percebeu que Golias, ele estava afrontando não somente os exércitos de Israel, mas o próprio Deus a qual Davi servia. Amém? Então Davi, ele vai prevalecer também por causa disso. Ele prevalece também porque a confiança de Davi no poder do Senhor, ela foi fortalecida pelas lembranças das ocasiões anteriores em que ele clamara ao Senhor e Deus dera livramento e o recebera. Outra questão também, que Davi confiava não em si mesmo, mas em Deus para obter vitória sobre Golias e os filisteus. Outra questão é que o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele. No capítulo 16, versículo 13, o Espírito do Senhor estava sobre a vida dele. Sempre que os filhos de Deus enfrentarem problemas e situações parecendo intransponíveis, esses gigantes podem serem derrotados, assim como Golias. Se nós exercermos a nossa fé como Davi e se dependermos do poder do Espírito Santo, nós teremos vitória sobre estas guerras, estas pelejas. Então que nós possamos seguir o exemplo de Davi aqui. Então os fatores específicos é que ele tinha um coração entregue a Deus e assim buscava a Deus continuamente. Também ele tinha um carinhoso, profundo zelo pela honra e reputação do Deus de Israel. Por isso ele não aceitou a afronta de Golias, que não só afrontava o exército de Israel, mas o Deus de Israel. Então vai ver, nós vamos observar isso aqui. A confiança de Davi no poder do Senhor, né? Onde esta confiança ela vai ser fortalecida quando Davi traz à memória o tempo em que ele enfrentava o urso e o leão e os matava. Deus lhe dara livramento. Então ele trouxe a memória. É por isso que muitas das vezes nós temos que trazer à nossa memória o tempo em que nós vencemos guerras, vencemos pelejas. Nós temos que trazer a nossa memória. E Davi confiava não em si mesmo, mas ele confiava em Deus para obter vitória sobre Golias. Amém? E Davi, ele tinha o Espírito de Deus. O Espírito de Deus se apoderou da vida de Davi. Quando o Espírito de Deus se apodera das nossas vidas, o resultado final é vitória. O resultado final é bênção quando o Espírito do Senhor, ele se apodera. Irmãos, o resultado é vitória. Eu gostaria de orar com você, por você e por todos de sua família. Neste exato momento, eu gostaria de clamar a Deus junto com vocês, nesta hora, mais um dia de fé, de esperança. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome.
Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória permanece para todo sempre. Pai querido, Pai amado, mais uma vez nos colocamos aqui diante de sua presença. Obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos em oração mais uma vez, clamor mais uma vez, aqui no canal, ó Deus, hoje pela quarta vez, madrugada, seu meia-noite, madrugada, também manhã e tarde desse dia, noite desse dia maravilhoso. E eu te dou graças, meu Pai, pelo poder da sua palavra. E assim como Davi prevaleceu contra o filisteu, ó Deus, nós também podemos prevalecer sobre os inimigos, as ameaças do inimigo. Nós podemos, ó Deus, prevalecer. Pai, e eu creio na ação direta do Teu Espírito Santo. Eu creio no poder do Espírito Santo. Pai, eu creio na vitória do Espírito Santo. Em nome de Jesus, meu Pai, nós abençoamos esta família, esta casa, este lar. Nós abençoamos, ó Deus, a fim de que seu nome seja glorificado, a fim de que seu nome seja exaltado, Senhor. Nós abençoamos esta família, nós abençoamos esta casa, nós abençoamos este lar. Nesta noite, eu sei que tem pessoas aqui, ó Deus, que se o Senhor não entrar na história delas, elas não vão conseguir vencer. E elas estão pedindo com confiança. Ó Deus, os desafios têm sido grandes, os gigantes, ó Deus, têm sido enormes, meu Pai, os gigantes. Mas, ó Deus, ela decidiu a lutar. Ela decidiu a lutar. Ó Deus, ela decidiu a lutar. E ela entendeu. Eu até disse isso na oração do meio do dia que, ó Deus, a voz do Senhor é maior do que o caos, do que qualquer situação. A voz do Senhor é maior do que este caos. Ó Deus, a voz de Deus é maior do que a voz de Golias, que falava e ameaçava, ó Deus, o exército de Israel, e não apenas o exército, mas o Deus de Israel. Meu Deus, a tua voz é maior. Ó Deus, e nós acreditamos na ação do teu Espírito Santo. Ó Deus, nós entregamos a nossa vida, a nossa família diante do Senhor. Ó Pai, nós entregamos, ó Pai, diante do Senhor, ó Deus, a vida deste homem, a vida desta mulher. Em nome de Jesus, meu Deus, que este homem e esta mulher recebam dos céus a bênção do alto céus, a vitória do alto céus, a vitória do Deus poderoso, o Deus que criou os céus e a terra. Eu abençoo a vida deste homem e desta mulher agora,
e eu ministro sobre a vida de todos os teus filhos a bênção do Senhor. Em nome de Jesus. Ó Pai, que sejam tocados, que sejam abençoados. Em nome de Jesus, meu Pai. Ó Deus, nós repreendemos, Pai, e declaramos vitória na vida deste homem, na vida, Pai, desta mulher. Nós abençoamos em nome de Jesus. Nós abençoamos este lar. Nós abençoamos esta família. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Que haja um mover, Senhor. Que haja um mover do Senhor. Nós te damos graça por mais um dia e te damos graça pelas vitórias alcançadas do Senhor neste dia. Nós te damos graça pelas vitórias alcançadas. Seja conosco, meu Pai. Continua sendo conosco, nos protegendo, nos dando vitória, estendendo as mãos que um dia foram crucificadas, estendendo as mãos e nos abençoando, nos direcionando em meio às provações. Abençoa a quantidade de pessoas que me pedem oração, que enviam, ó Deus, os seus pedidos, meu Pai, de oração, todos os dias. Pessoas que rogam as nossas orações, os nossos jejuns. Eu passo para os teus cuidados, meu Pai. Que haja vitória total e completa através da oração. Abençoa este homem, abençoa esta mulher, fortaleça, meu Pai, este homem, fortaleça esta mulher, manifesta o seu poder, meu Pai, de uma maneira especial. Em nome de Jesus, eu abençoo e eu declaro vitória nesta noite, nesta oportunidade. E que o Senhor dê um sono tranquilo, de paz, de tranquilidade a este homem, a esta mulher. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Eu falei aqui por que Davi prevaleceu sobre Golias, né? Ele vence Golias. E eu até disse lá no início também que a pedra acertou na testa e o gigante caiu para frente, quando na verdade deveria cair para trás, né? Mas ele cai com o rosto em terra, porque eu acredito que a mão de Deus estava atrás do gigante na hora que a pedrada veio. Deus ali, ó, segurou o gigante ali assim, ó, e depois empurrou o gigante para frente. Foi Deus que fez isso. Foi Deus que agiu, mas Deus agiu através de alguém que, de uma certa forma, se colocou à disposição de Deus naquele momento. Olha, tem situações para Deus agir em nossas vidas, nós precisamos nos colocar à disposição, na linha de frente. Você observa que todos fugiam. Davi resolveu enfrentar o gigante. Amém? Ele, não na sua força, mas na força de Deus. Ele não aceitou aquela afronta. Enquanto você estiver aceitando a afronta do adversário, ele vai estar prevalecendo. Mas se você decidir a lutar em nome do Deus Todo-Poderoso, ele vai te dar até forças para você conseguir vencer. Então, creia nisso. Vá, mas na força de Deus. Agora, não entrega os pontos, não. Vá na força de Deus. Lute na força de Deus.
porque a vitória vai ser grande. Deus sempre pelejou por aqueles que não se entregaram. Tem gente aqui que já se entregou, tem gente se entregando, tem gente que está quase. Enfrenta isso, luta contra isso. Amém? A enfermidade de uma irmã nos ossos não é para a morte, é para testemunho. Tá? Receba, minha irmã, Espírito Santo fala ao meu coração, eu vejo uma situação que Deus cria na vida financeira de alguém. Você não vai terminar no fracasso. Tem uma surpresa de Deus chegando aí. Eu creio. Você crê? Toma posse. Espírito Santo fala ao meu coração. Tem um nome. E todas as vezes que esta pessoa olha para aquele nome, te dá uma tristeza. E o nome está ligado a uma pessoa da sua família. E todas as vezes que você vê o nome, você se lembra de algo que aconteceu. Agora, o nome está ligado a alguém que já morreu. O nome está ligado a alguém da família que já aconteceu, que já faleceu. E todas as vezes que você se depara com este nome, é como se você estivesse revivendo tudo novamente. O Senhor está falando ao meu coração. Deixa eu mudar o teu presente. Deixa eu te projetar para o futuro. Deixa, entrega ao Senhor. Deixa. Se é algo que você não tem domínio, peça força a Deus. Mas saia do passado. Amém? Saia do passado. Amém? Então, precisa agir desta forma. Amém? Deus tem algo especial. Você se entristece, você também se aborrece, se frustra toda vez que você vê o nome ligado a esta pessoa que já se foi. O que passou, já passou. Tem coisas nas nossas vidas que nós não temos como mudar mais. Não temos. Voltar lá atrás? Não tem como mais. Mas tem como você fazer o seguinte, corrigir hoje, no presente, e deixar Deus te projetar para o futuro. Amém? Saia do passado, viva o presente, porque Deus tem um futuro promissor para a sua vida. Amém? Irmãos, vou ficando por aqui, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus desde agora para sempre. Amém, amém, amém. Deus abençoe vocês.